Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Nike tem ligeira queda no lucro do trimestre fiscal para 1,33 bilhão de dólares. A Nike divulgou seus resultados na última noite e foram muito bons, muito melhores do que a expectativa dos analistas de mercado. Obviamente, isso teve um efeito no valor da ação. Vamos entender qual que foi esse efeito aqui nesse BTC News. Vamos mostrar um pouco dos financials, como que está aí a operação da Nike, qual foi a estratégia para fazer esse resultado ficar melhor. E vamos também comparar a Nike com a Adidas e a Puma, que são os seus dois principais concorrentes. E a gente fecha esse BTC News falando de como que está a Nike aqui no Brasil. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no mês de janeiro a gente dá início à primeira turma de 2023 do curso Strategy and Finance Program, um curso completo de ferramental de finanças para tomada de decisão e também de estratégia empresarial. Ou seja, se você quer ter todo esse ferramental em 2 meses, o curso é muito curto, mas muito denso, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023, um curso 100% comigo. Começa no final de janeiro, termina no final de março. Tá? Te vejo daqui a um mês. Bora! Vamos ver aqui, primeiro, nesse BTC News, o efeito dos resultados nas ações da Nike. Então, para quem está assistindo no YouTube, eu estou mostrando aqui, ó, as ações da Nike ontem fecharam a 103 dólares e 18 centavos. E aí foi divulgados os resultados aí do trimestre. Elas abriram hoje a 118, 103 contra 118 e fecharam a 115. Teve um crescimento aqui de 12,18 só no dia de hoje. Isso é interessante. No entanto, só para eu mostrar para vocês, a tendência dos últimos 6 meses não está tão boa assim. Então, a ação estava em queda. 6 meses atrás, a ação estava sendo tradeada em uns 104 dólares. Como vocês viram, estava sendo tradeada a 100. Teve um vale aqui de 83 dólares ali em setembro, final de setembro, e agora está em subida porque os resultados estão melhorando. Então a gente vai analisar um pouco aqui dessa tendência aqui de bons resultados da Nike, principalmente olhando para esse trimestre. Vamos entrar na notícia. Bora! Então vamos lá. A Nike apresentou ligeira queda no lucro líquido durante o segundo trimestre fiscal para 1,33 bilhão de dólares, em comparação a 1,34 bilhão no mesmo trimestre do ano anterior. A previsão era de uma queda para 1,02. Então o mercado estava esperando um lucro líquido de 1,02 e foi 1,33. Então imagina, né? Os analistas ali dando recomendações ali para o valor da ação. Esperando um lucro aí 300 milhões de dólares menor, tá? E aí, obviamente, isso traz uma correção ali no valor da ação. Perfeito. Já a receita da fabricante de artigos esportivos no período encerrado, em novembro, cresceu 17% para 13,32 bilhão, acima das estimativas dos analistas que estavam prevendo 12,58. Então, até em termos de top line, houve também um grande erro para baixo dos analistas de mercado em relação ao resultado efetivo da Nike. Isso daqui é interessante. Eu vou mostrar para vocês no balanço patrimonial quais que foram as estratégias da Nike para conseguir aumentar muito acima ali da expectativa de mercado o top line da companhia. Bora! Mas vamos pegar aqui o último parágrafo, né? Na China, a receita da Nike caiu 3% para 1,79 bilhão. Engraçado, né? Porque foi a única região onde houve queda de receita. E a gente sabe disso. Por que está acontecendo? Lá na China, eles estão com aquela política de Covid-0, consequentemente, todo mundo que depende da operação China está sofrendo. Beleza, a Nike teve uma queda. Em todas as outras regiões, teve crescimento. Então, ó, Américas, Europa, Oriente Médio e região da África aumentou. Na Europa, a receita cresceu 11%. Na América do Norte, saltou 30%. Na região Ásia, Pacífico e América Latina, incluindo o Brasil, as receitas aumentaram 19%. Então, interessante, né? Só a China contribuiu negativamente no top line da Nike. Vamos ver, né, se existe um afrouxamento dessa política de Covid-0 e aí as empresas que dependem dessa operação eventualmente vão mostrar trimestres melhores para frente. Bora! Vamos entrar no detalhe do resultado da Nike. Bora! Então, ó, tô entrando aqui, para quem tá vendo no YouTube, estou mostrando para vocês aqui um aumento de receita de 17% do trimestre, chegando a 13 bilhões 315. A margem bruta está caindo pouco, né? Caiu de 45,9 para 42,9, ou seja, 3 pontos percentuais aí de queda, beleza? Que mais? A gente tem aqui, ó, o lucro líquido. Foi
bilhão 331 contra 1 bilhão 337. Isso daqui que foi a grande notícia, porque o pessoal estava esperando 1 bilhão, basicamente, de lucro líquido. Quando a gente pega no ano, que no ano fiscal deles agora a gente está no segundo trimestre, ou seja, quando você pega o acumulado de 6 meses, a receita está crescendo 10%, a margem bruta caindo de 46,2 para 43,6, também aí quase 3 pontos percentuais de queda. Beleza? Só que o lucro líquido no semestre está caindo 13%. Como nesse trimestre foi em linha, imagina como que foi a queda de lucro líquido no trimestre anterior. Então foi daí que veio aquela perspectiva negativa para o valor das ações da Nike. Como ela divulgou um resultado muito ruim no último trimestre, o que aconteceu? O valuation da empresa cai, consequentemente todo mundo, né, vai ajustando aí as suas expectativas no valor da ação. Interessante, né? Então esse trimestre de fato ele foi muito bom. Vamos pegar aqui também por região. Então, ó, você pega aqui a América do Norte, cresceu 30%, a Europa aqui e a África 11%, China 3% de queda, como a gente viu aqui na notícia, e a Ásia e Pacífico e América Latina 19% de crescimento. No total, Nike cresceu 18%. Como a Nike também tem a Converse cresceu 5%, no agregado dos dois você tem um crescimento de 17% aqui no total. Olha que interessante, na parte de linhas de produtos, que são três, tênis cresceu 25%, e é o carro-chefe, né? 8 bilhões e meio aqui de receita, né? Dos 12 bilhões totais. 3,7 bilhões veio de vestuário e 7% de crescimento veio de equipamentos, que só representa 408 milhões. Então, soma tudo, dá os 12 bilhões 724, crescimento aqui de 18% só da marca Nike. Por que você está falando isso? Bom, primeiro que tênis é o carro-chefe ali da Nike. Segundo, que quando você pega aqui na China, para quem está vendo no YouTube, teve uma queda de 3%, como eu falei para vocês, mas tênis cresceu 11%. O que caiu? Caiu o vestuário, 30%, e a parte de equipamentos caiu 44%. Então, tênis continua forte, mesmo na China com Covid. Isso que é o mais impressionante aqui. Quando você pega aqui no ano, a categoria tênis está crescendo 15%, a vestuário aqui está crescendo só 2%, o equipamento está crescendo só 6%. Aí que você tem aí o tênis puxando ali o crescimento do negócio. Perfeito. Agora, deixa eu mostrar para vocês a lucratividade operacional. Quando você pega a margem operacional, ela passou de 13,7 para 12,5. Aqui teve uma queda menor. Então, você teve uma queda ali de quase 3 pontos percentuais na margem bruta, mas alguns ajustes operacionais fizeram ali a margem operacional cair só 1,2 pontos percentuais. Então, a Nike também consegue fazer aqueles ajustes operacionais para manter a rentabilidade operacional. Isso é muito interessante também. Beleza, então essa foi uma boa notícia também aqui para o resultado da Nike. Agora deixa eu mostrar para vocês o que eles colocaram lá nos financials para justificar esse crescimento de receita. Vamos lá. Quando a gente pega aqui o balanço patrimonial, até dei um zoom aqui, ó. Uma das coisas que deixa, né, uma pessoa minimamente, né, preocupada é quando ela vê o caixa aqui cair 40% em relação ao ano anterior. Então, ó, no dia 30 de novembro de 2021, eles estavam com uma posição de caixa de 10 bilhões e 700 e agora eles estão com uma posição de caixa de 6 bilhões e 490. Uma queda aqui de 40%. Você fala assim, pô, Renato, queda de caixa quer dizer que estão queimando caixa, certo? Certo, estão queimando caixa. Isso é ruim? Sim, né? Mas a gente precisa ver o porquê. Então é sempre bom você dar uma analisada quais foram as razões para ter essa queima de caixa. Quando a gente olha aqui as outras contas do balanço, a gente percebe duas linhas aqui crescendo que tem influência direta no capital de giro. O primeiro é contas a receber. Contas a receber aqui cresceu 45%. E a parte de estoques cresceu 43%. Falei assim, pô, Renato, isso é ruim para o capital de giro. É ruim. Mas esses, né, fatores que aumentaram bastante foram as justificativas para o aumento de receita. O que eles fizeram? Bom, primeiro, para você aumentar a receita, você começa a dar mais parcelamento, mais prazo para o seu cliente pagar. Então, essa que foi a primeira ferramenta que eles utilizaram para conseguir ter esse crescimento de top line. Primeira coisa. Segunda coisa, eles justificam o mau resultado que eles estavam tendo aí até nesses últimos trimestres pela falta de estoque, né, que eles tinham previsto ali para a operação.
Por quê? Por causa do problema da disrupção da cadeia de suprimentos mundial por causa do Covid. Ainda está se organizando aí o supply chain. Então eles tiveram uma queda abrupta de estoque bom e aí eles passaram vários trimestres aí com produtos em falta. E isso, consequentemente, faz, né, a empresa ficar sem receita. O que aconteceu? Eles recompuseram, né, todo esse estoque e ainda fizeram um estoque adicional, principalmente para esse último trimestre aqui do ano. E isso daí trouxe uma contribuição positiva também para a receita, tá? Então, você agora com bastante produto para você conseguir vender, você tem menos stockout, mas, obviamente, receita. Ah, mas o capital de giro ele fica muito prejudicado, Renato. Sim. Então, é sempre aquela jogada, né? Então, se você está mostrando uma queda operacional de receita por causa de problemas em capital de giro, eventualmente, se você tem caixa, use esse caixa a seu favor. Começa a trabalhar mais prazo, começa a trabalhar com um estoque maior, se o fato da receita menor for a falta de estoque. E basicamente foi isso que eles justificaram para o mercado no call, tá? Que eu dei uma olhada lá no resultado detalhado, e isso daí faz sentido. Tá? Então, tá queimando caixa operacional? Tá, né? Principalmente para recompor a parte de estoque. No entanto, operacionalmente está funcionando, a empresa está crescendo, entenderam? Então, operacionalmente a Nike está indo super bem, e isso a gente viu ali que o mercado está reconhecendo. Outra coisa que eu acho que é interessante é vocês verem o diferencial da Nike, né? A Nike é sensacional, eu sou um fã, né, aí da marca, gosto bastante. E qual que é a diferença entre Nike e os seus principais concorrentes? É brutal, pessoal. Olha que interessante. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando aqui qual que é a representatividade de receita da Nike comparado com a Adidas, que é a segunda do mercado, e com a Puma, que é a terceira. Em 2021, a receita da Nike foi 36 bilhões de euros. Sabe quanto que foi da Adidas? 21 bilhões, 36 contra 21. O primeiro em relação ao segundo tem uma diferença brutal. E sabe quanto que é? É a receita da Puma, que é a terceira no mercado, 6,8 bilhões. Então é um mercado que é extremamente pulverizado, só que existe uma grande concentração de receita no primeiro. O segundo já tem uma grande diferença, ali quase metade da receita ali, e aí depois tem uma grande diferença do segundo para o terceiro. Interessante isso, né? Então você vê que a Nike, ela consegue ter uma concentração de receita no mercado pulverizado que ninguém consegue ter. Sensacional. Quando a gente pega só a parte de tênis propriamente dito, que é o grosso de receita da Nike, aí a diferença é maior. Olha quanto que a Nike vendeu em 2021 só na unidade de tênis. 28 bilhões de euros contra 12,8 ali da Adidas e 3,6 da Puma. A Under Armour ela vem em quarto com 1 bilhão 260. A Nike tem 28 bilhões de receita só no segmento de tênis e calçados. Então, ó, a diferença aqui muito acima de 2 vezes. Aí a Nike ela mostra seu diferencial. Então, só para mostrar para vocês um pouco da importância da Nike, né, e das suas estratégias operacionais em relação aos principais concorrentes. Bora! E como que tá a Nike aqui no Brasil? Já vou falar para vocês que a Nike no Brasil está indo bem. E tá puxando também a perspectiva positiva para o seu controlador, que é o grupo SBF. Olha que interessante, eu peguei uma notícia dessa semana do Brasil Journal, que tá aqui, ó. Centauro e Vulcabras são compra. Track and Field tem que suar mais, diz XP. Eu não vou entrar no detalhe dessa notícia, mas basicamente a XP soltou algumas análises para o mercado falando que essas ações Centauro e Vulcabras são ações boas para você comprar porque a perspectiva é positiva. Vamos analisar só o que foi dito em relação a Centauro. Bora! Na ASBF chama atenção por seu valuation atrativo, eles falam que o múltiplo está muito baixo, 8,5 vezes lucro do ano que vem, e pela operação da Nike Brasil. Então são duas coisas, valuation muito baixo, e eles estão vendo que a Nike Brasil eventualmente pode puxar o crescimento do grupo SBF. De acordo com a XP, a Nike é o pilar fundamental da tese de investimento, pois abriu uma sólida via de crescimento e lucratividade para os próximos anos, o que pode representar 80% do crescimento do grupo SBF até 2025. Então a XP está apostando que a Nike vai puxar o crescimento do grupo SBF, que tem Nike e Centauro.
Tem outras coisas, mas o grosso são essas duas operações. Vamos entrar aqui no detalhe para ver qual que é, né, o resultado da Nike até os primeiros 9 meses de 2022. Então, bora. Eu peguei aqui, ó, tem lá o Grupo Centauro, que eu não vou pegar a parte da Centauro propriamente dito, mas eu vou pegar da Fisia, que é a operação da Nike. Este ano, eles estão com um aumento de receita bruta de 24,7% nos primeiros 9 meses. 24,9%. Tá 2,8 bilhões de reais. Beleza, né? Aqui, a quantidade de crescimento veio basicamente da plataforma digital, 93,3%, atacado andou de linha e em linha, né, 0,1% de crescimento, e as lojas físicas cresceram 27,7%, ou seja, o grosso de crescimento veio ali do canal digital. Perfeito. O share de vendas direct to consumer já está em 50,7%. Então a Nike, que tradicionalmente trabalha com distribuição sem ter, né, a cadeia verticalizada, começou a fazer esse processo há uns 4, 5 anos atrás. Aqui no Brasil, mais de 50% já é venda direta para o consumidor. Interessante isso, né? Aí a Nike tinha divulgado aquele plano de expansão absurda de loja física, que eu tinha, obviamente, criticado em algum BTC News passado, e parece que eles não estão executando com tanto afinco aquela estratégia. Tanto é que quando você pega nos primeiros 9 meses de 21, eles estavam com 21 lojas da Nike Velho, que é o Outlet, e agora eles fecharam com 22. Ou seja, não teve nem, né, inaugurou uma loja, né? E aquelas lojas mais premium, né, que são a Nike Direct Inline, eles só inauguraram 2, esse ano. Então, tá, beleza, tá fazendo aquela expansão em loja física, não com aquele afinco de ficar abrindo um monte de loja, tá dando, né, uma otimizada aí no capex da companhia e mesmo assim tá mostrando crescimento de receita. Sensacional, tá? Muito bom aqui essa estratégia de crescimento. Em termos de same-store sales aqui, ó, só nos primeiros 9 meses já tá com 60,3% aqui de same-store sales juntando com o digital. Só a parte das lojas físicas 20,7% e o GMV já cresceu 93,3%. Sensacional essa operação da Nike aqui, né? E na parte de margem bruta, a margem bruta está crescendo também. A margem bruta cresceu de 36% para 39,7%. Ou seja, você está conseguindo dar, né, um aumento de quase 25% na receita com melhora na margem bruta. É sensacional uma operação dessa, né? Então é isso que está puxando a perspectiva positiva também no valor das ações do grupo SBF. E aqui a gente vê, para quem está vendo no Yahoo, no YouTube, eu estou mostrando aqui no Yahoo Finance, olha o que aconteceu. Depois que a XP, que foi na terça-feira isso, né, divulgou esse relatório, as ações deram uma chicotada aqui, ó, estavam sendo tradeadas aos R$ 11,69. Depois do relatório já foi para 12,25 e atualmente está sendo tradada a 12,46. Ela ainda está sofrendo um pouco, né, quando você pega desde o começo do ano. No começo do ano as ações estavam em R$ 20,35, agora está em R$ 12,46. Mas a XP, ela argumenta que essa parte de fitness vai ter uma demanda muito forte, né? Até porque as pessoas estão cuidando mais da saúde, né? Principalmente depois de tudo que a gente passou na pandemia. Então, as duas ações ali, tanto, né, a parte da Centauro com a Nike e a Vulcabras, que tem a Mizuno, eventualmente são duas ações com perspectivas aí positivas na visão da XP. E aí tem a Track and Field, que também trabalha nesse segmento, mas parece que ainda tem bastante coisa para ajeitar nos seus financials, tá? Então, é isso. Nike sensacional, uma líder de mercado. Recomendo para vocês lerem o livro ali que conta a história da Nike. Beleza? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados aqui, né? Alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.